Então, seguindo aqui a minha explicação, né? A gente faz o gráfico aqui, né? E aí o gráfico aqui já está pronto as informações, né? Vamos só interpretar o que que o gráfico nos diz, né? Percebam que se eu colocasse... Vamos interpretar aqui os resultados, ó. Percebam que se eu colocasse o ácido benzoico nesses 14 becquerels, quais seriam as espécies do ácido que vão predominar nesses becquerels, né? Então a gente pode perceber aqui, ó, que no Becker 1 e no 2 a gente tem um predomínio quase que total do ácido benzoico na forma protonada, ou seja, com o íon H+ grudado nele. Estão vendo? Eu praticamente não tenho nada do ácido que perdeu o íon H+, tá? Perceba que no Becker 3 aqui, ó, começa a diminuir a quantidade de ácido que está com o íon H+. Mas diminui muito pouco, né? A gente está aqui, ó, por exemplo, alfa 0,9, isso significa 90%, né? Então aqui a gente pode enxergar que no Becker 3 eu tenho mais de 90% das moléculas de ácido benzoico desse jeito aqui, ó, certo? E não sem o íon H+ aqui, ficando o O-, né, que é o ânion. E eu tenho menos de 10% então da molécula desprotonada, né? Entenderam? O ácido benzoico aqui, só que em vez de estar com H+, está o negativo aqui, ó, tá? E aí depois aqui, ó, do Becker 3 para o Becker 4, que são esses pontinhos aqui que estão marcados, vejam que eu tenho uma mudança brusca, ó. No Becker em pH 4 aqui, eu já começo a ter um pouquinho mais de 60% das moléculas desse jeito, e eu já estou tendo quase 40% das moléculas de ácido que perderam o íon H+. Perceba que está aumentando a quantidade do ácido que perdeu o seu íon H+, ó. Uma mudança bem brusca, ó. E se eu imaginar mais uma mudança de pH em pH 5, a gente consegue perceber que praticamente inverteu já tudo, ó. Eu já tenho quase 90% da molécula de ácido benzoico que perdeu o seu íon H+, e agora em pH 5 eu tenho pouco mais de 10% da molécula de ácido benzoico que ainda está com o H+ grudado nela. Vejam que toda essa mudança já aconteceu até pH 5. Em pH 6 já está praticamente todas as espécies do ácido benzoico dentro do Becker já estão desprotonadas, praticamente todas. E muito pouquinho, isso aqui deve dar 1%, sei lá quanto, né? Muito pouquinho da quantidade do ácido benzoico que a gente jogou dentro do Becker está na forma protonada. E a partir de pH 7, desse pH 7 em diante, a gente tem o predomínio total da molécula ácido benzoico desprotonado e não temos praticamente nada da molécula ácido benzoico protonado, entenderam? Então esse é o diagrama, a gente chama de diagrama das espécies. Por quê? Porque um ácido ele pode existir com o H+ grudado nele ou perdendo o seu íon H+. Essa é a vida dos ácidos ou bases fracas, né? Então quando a gente joga um determinado reagente desse em um meio que tem determinado valor de pH, o valor de pH, porque é isso que a equação nos mostra, o valor de pH vai dizer para a gente qual das espécies vai predominar na solução, entenderam? E isso aqui, pessoal, é, de vital importância isso aqui. As pessoas, para quem é mais leigo na química, a pessoa acha assim, não, se eu botei o ácido benzoico deu, né? Vamos supor assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o ácido benzoico fosse lá um determinado remédio, não um fármaco, como por exemplo, tá? E aí tu sabe que esse fármaco lá tem uma função lá. Só que talvez, pessoal, a, a função do fármaco, ela é quando o fármaco está desprotonado, por exemplo. Isso aqui é o fármaco funcionando. Ele protonado, ele não funciona. Não tem a atividade que a gente quer. Então, na verdade, quando a pessoa ingere o remédio, a gente deu para ela, a gente deu para ela aquele remédio, né? Que seria esse aqui, por exemplo, né? Só que talvez ele funciona só quando ele está desse jeito. Ó. Desse jeito aqui é como se tu nem tomasse. Entenderam? Então, tu tem que ter todo um estudo, né? Para garantir que esse remédio chegue no local onde ele tem que chegar no organismo da pessoa e lá nesse local ele esteja desse jeito aqui. E isso, o que vai dizer para a gente como é se ele vai ficar ou não desse jeito, uma das coisas é o pH, entenderam? É claro que eu estou, como é que eu vou dizer, simplificando bem a questão, né? Tô pegando uma coisa complexa, que é um fármaco, né? Mas os fármacos são assim. Não é à toa que muitos fármacos, por exemplo, o fármaco ele é administrado via oral, por exemplo, e às vezes se quer que o fármaco
faça a função dele lá no intestino, né? Por exemplo, a gente come alguma coisa e passa pelo estômago, depois vai até o intestino. Então, talvez se queira que esse remédio aguente aquele acidez estomacal para depois ele ter a sua função dele lá no intestino, né? Porque o intestino já é mais já é alcalino já, né? E o ácido e o estômago é extremamente ácido, né? Então a gente tem o ácido uma região bem para cá, né? Bem nessa região aqui, e os intestinos já estão numa região aqui levemente alcalino já, né? São opostos assim em termos de pH. E então isso explica muita coisa. Por exemplo, alguns remédios são supositório, o cara já coloca no intestino direto, entenderam? Não passou pela aquela acidez do estômago, entenderam? Então também tem essas lógicas, né? E é isso. E isso aqui não é só para fármaco, tá, pessoal? Estou dando um exemplo como fármaco, mas isso vale para outras coisas. Tu tem determinado produto lá, num produto de, sei lá, um produto qualquer, industrial lá, que tem que ser aplicado não sei no que. E lá o produto, ele é, por exemplo, um ácido fraco. E aí a gente tem que saber, tá, mas desse ácido fraco, qual dele é o princípio ativo? E aí o fabricante ele tem que pensar nisso, né? Para garantir com que quando aquilo for usado, ele esteja num pH onde vai predominar a espécie que é de interesse e não a outra espécie, tá? Então, aqui na química, por exemplo, lá no semestre que vem, a gente vai estudar volumetria de complexação, né? Que a gente usa uma molécula, é um ácido fraco, que é o EDTA, e ele tem que formar complexos, ele é um ligante lá. Depois eu vou explicar isso aí. Mas na real, o EDTA, ele forma 7 espécies. Aqui tá barbada para vocês, ó. É um ácido fraco monoprótico, né? Ele existe sobre 2 espécies. Lá no semestre que vem, a gente vai ver um ácido que é hexaprótico. Ele tem 6 íons H+, para perder. Se ele é hexaprótico, ele vai existir sobre 7 espécies. 7, pensem bem. São 7 possibilidades de encontrar o ácido. É 7 jeitos diferentes que o ácido pode estar. E desses 7, só um deles é de interesse do químico, os outros 6 não. Então o químico tem que se preocupar em qual é o valor de pH. Eu tenho que trabalhar no valor de pH em que eu tenho aquela espécie. Senão não está funcionando, entenderam? É isso. Então não é aquela ingenuidade de que achar que tu botou ácido benzoico no becker, que o ácido benzoico vai estar do jeito que tu quer. Não, ele vai estar do jeito que o pH mandou ele ficar, certo? Quem determina as frações da espécie no ambiente é o valor do pH. Isso está bem claro aqui no gráfico, entenderam? E outra, aí tu pensa assim, não, mas tu é mais ingênuo ainda na química, né? Mas eu vou botar o ácido benzoico, mas eu vou fazer ele em meio levemente ácido aqui, em pH 2 ou 3, mas eu vou fazer assim, eu vou botar bastante. Não adianta botar bastante, pessoal. Você consegue enxergar que a fração do ácido que vai ter aqui não é dependente da concentração do ácido? Não adianta largar de pala dentro do becker, que não adianta. Vai ficar nessas frações aqui, nessas porcentagens. Isso aqui, ó, é o grau de ionização, ele é a porcentagem do ácido dentro do becker, entendeu? Não adianta. Isso é a porcentagem. Não adianta querer colocar mais, sabe? Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não. Não, vamos lá. Ainda falta mais coisa aqui ainda, né? Qual é aquela coisa que eu expliquei para vocês que, assim, ó, eu concordo, né? Acho que é tranquilo fazer esse gráfico aqui, mas no Excel, principalmente no Excel, que é mais tranquilo. São 14 cálculos iguais aqui, né? E depois para o outro mais 14 cálculos iguais. Então o Excel é muito útil, né? Fazendo na calculadora, o cara demorar um tempão fazendo tudo isso aqui na calculadora. E aí depois, se tu não usa Excel, tu fosse fazer um gráfico, tem que pegar uma régua, separar certinho, traçar cada ponto desse, vai demorar um tempão fazendo gráfico no papel também. E no Excel é bem mais rápido, muito mais rápido. Bom, mas o que eu já ensinei para vocês que tem um jeito, e é isso que eu vou ensinar agora, tem um jeito de fazer esse gráfico de modo rascunho, assim, sabe? Sem fazer esses cálculos todos aqui. É claro que o gráfico fica meio tosco, digamos assim, né? Ele não vai ficar bonitão, e ele não é fiel, né? Mas digamos que ele é um rascunho, ele não é fiel, mas ele está quase certo, tá? E a gente faz esse gráfico só com um ponto. A gente só pega um ponto e com um ponto a gente consegue fazer o gráfico. E qual que é esse ponto? O ponto é esse daqui, ó. A gente vai escolher um valor de pH aqui embaixo na escala que seja igual ao valor de pKa. Vejam quanto que deu o pKa desse ácido aqui, ó. 4.20204, entenderam? Então eu vou escolher nessa escala aqui um valor que seja o valor 4,2. Imaginem aqui, ó, o 4 é aqui, o 5 é aqui. Na metade está o 4,5. Então, na metade da metade está o 4,25, né? Então, é um pouquinho menos que
a metade da distância aqui entre o 4 e o 5, concordam? Vai ser mais ou menos onde eu botei a flechinha aqui, ó. E é bem isso, na sequência desse ponto aqui, ó, que eu vou vir aqui, ó, na sequência desse ponto, os valores de alfa para ambas as espécies, ó, para ambas as espécies, para as duas, vai dar 0,5, entenderam? Então, sempre existe uma coordenada nesse gráfico aqui, uma coordenada do gráfico, que a gente não precisa fazer cálculo nenhum. E a coordenada, esse ponto aí, existe um ponto no gráfico que a gente não precisa fazer cálculo nenhum. Esse ponto é esse, é pegarmos o valor de pH, tá? O pH, e olharmos na escala de pH o valor numérico do pKa, entenderam? E é isso. Então, qual que é o valor do pKa? É 4,2. Então, eu venho na escala de pH e procuro onde é que está o 4,2 aqui. Ah, está aqui o 4, está aqui o 5. Ah, o 4,2 é mais ou menos na metade da distância aqui. Então, é mais ou menos bem onde está o bico da flechinha ali, ó. Agora está sumindo. Mais ou menos ali assim, né? Metade dessa distância aqui. Aí eu pego uma reguinha lá, não preciso nem régua, eu venho com a mão mesmo no meu desenho bruxo lá, venho subindo e vejo onde é que vai dar a metade dessa altura aqui, ó. Que a metade dessa altura aqui, do 0 até o 1, vai ser o 0,5. Então eu traço na mão aqui mesmo, eu venho aqui, mais ou menos a metade vai ser aqui, e boto esse ponto verde aqui, entenderam? Botando esse ponto verde, eu só traço uma curva, porque sempre na região mais ácida, pessoal, isso aqui é sempre na região mais ácida vai predominar o ácido que não perdeu o íon H+. E isso aqui é uma explicação bem lógica, porque olhem o seguinte, ó, o ácido já é fraco, certo? Ele tem dificuldade de perder o íon H+ dele. E tu jogou esse ácido lá num local cheio de íons H+ sobrando, porque uma região em que o pH é baixo é porque essa região está rica em íon H+. Quando o pH vai aumentando é porque fica cada vez mais pobre em íon H+, entenderam? Então, se o ácido já é fraco, sabe? E aí tu joga ele num lugar cheio de íons H+, daí que ele não perde o H+ dele. E para mim é óbvio isso, até, né? Ele vai ter dificuldade de perder íon H+, porque já tem dificuldade. Tu jogou ele num ambiente lá cheio de íons H+ disponível, daí que ele vai ficar com o H+ dele, ele não perde. E é por isso que vai predominar a espécie protonada, que é a espécie com o H+. Só que aí, à medida em que tu começa a colocar esse ácido em ambientes com pH mais alto, pH mais alto significa baixa quantidade de H+. Por exemplo, uma coisa aqui que vocês já sabem, né? De pH 7 para mais, a gente nem tem mais predomínio de H+. O pH 7 é quando a gente tem a quantidade de H+ igualzinha de OH-, né? Por isso que a gente diz que pH 7 é neutro. De pH 7 para mais, começa a predominar na solução íons OH- e não H+. Então pensem na vida do ácido, ele tem dificuldade de perder o íon H+. Mas tu já começa a largar ele num ambiente onde está rico em OH-, é na hora que os OH- vão começar a arrancar os H+ dele, entenderam? Então aí começa a predominar mais, é a espécie que perdeu o H+. Então isso é bem óbvio aqui para mim, ó. Sempre quanto mais para a região ácida, quanto mais para a esquerda no nosso gráfico, vai predominar a espécie protonada. E depois vai passar por aquele ponto e depois ela cai a um valor praticamente zero. E à medida em que a gente vem antes na região ácida, a gente não tem praticamente nada do ácido desprotonado. Só que à medida em que vai chegando perto desse ponto, essa quantidade vai aumentando, passa pelo ponto, depois assume um valor máximo e vai embora, entenderam? Então, se vocês têm esse conhecimento aí, ó, são esses dois conhecimentos. Primeiro, eu consigo traçar um ponto no gráfico sem fazer cálculo nenhum. É só procurar na escala de pH o valor numérico do pKa e bater um ponto bem na metade da escala da altura do grau de ionização, né, das espécies. Se vocês sabem fazer esse ponto e sabem que na região ácida predomina o ácido protonado e na região alcalina predomina o ácido desprotonado, vocês vão conseguir fazer o desenho que eu vou fazer no próximo vídeo, certo? Então são só esses dois conhecimentos aí, para a gente fazer, digamos, entre aspas, o rascunho do gráfico, tá? Então, vou fechar o vídeo aqui e sigo no próximo.